estamos de volta para falar de dores na coluna, um problema que afeta a maioria da população em algum momento da vida. Para se ter uma ideia, gente, um levantamento recente revelou que mais de 600 milhões de pessoas no mundo sofrem com dores nas costas. E aposto que você de casa já sofreu dessa condição. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui hoje o doutor Lucas Gonzaga Piovesana. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Para a gente começar, doutor, eu gostaria que o senhor comentasse com o pessoal de casa quais são as principais dores nas colunas, né? O porquê, quais são os sintomas mais comuns? As principais causas de dores na coluna, tá, estão associadas principalmente com espasmos musculares, essa é a causa mais comum, tá? Mas tem as alterações degenerativas também, como hérnias de disco, que são mais famosas, ou artrose na coluna, estiramento dos ligamentos da coluna, uma sobrecarga mecânica em cima dos ligamentos da coluna, e outras causas um pouco mais raras, como escorregamento de vértebras, são as espondilolisteses, né, ou deformidades na coluna, como a escoliose, né? Essas são as principais causas de dores na coluna. Doutora, quando a gente fala da má postura, ela afeta a coluna, a saúde, né, da coluna? Com certeza, a má postura ela é considerada a principal causa das dores na coluna, dos problemas na coluna, a principal causa evitável, principalmente, né? Considerando que a postura, cada um cuidando da sua própria postura, você pode evitar problemas na coluna, problemas nas costas, né? Como você estava falando, 600 milhões de pessoas com problemas na coluna, 80% da população mundial provavelmente em algum momento vai ter alguma crise de dor na coluna, né? E antes dos 40 anos, mais de 50% da população já precisou procurar algum médico para algum atendimento por dor na coluna, né? E a má postura já é um problema que pode começar desde a infância, né? Então os cuidados com a postura devem ser iniciados desde a infância, né, dos pais. E hoje um dos grandes problemas nossos é o celular, né? Que a gente fica naquela má postura com a flexão da cervical, da coluna cervical. E esse é um cuidado que a gente deve ter, todos devem ter, as crianças devem ter, a gente que já usa muito o celular hoje em dia tem que tomar bastante cuidado. Então as telas aí, como o senhor está falando, é um problema que precisa ficar de olho, né, no caso. Uma outra questão, doutor, agora, né, com volta às aulas chegando aí para a criançada, o peso na mochila também pode vir a ser um problema? O peso da mochila ele é um problema, já existe até a recomendação da Organização Mundial da Saúde de não passar dos 10% do peso corporal da criança. Então, conhecendo ali o peso do seu filho, você pode pesar também a mochila com material escolar e não passar dos 10%. Se for inevitável passar esses 10%, tem muito material escolar, o recomendado é usar aquela mochila de rodinha em que a criança vai arrastando a mochila para não sobrecarregar a coluna mesmo. Certo. Quando a gente fala aí, né, de fatores emocionais, por exemplo, eles podem contribuir no desenvolvimento dessas dores na coluna? Os fatores emocionais estão muito associados a dores crônicas, né? A gente não sabe, é aquela história do ovo da galinha, o que vem primeiro, né? Porque quem está convivendo com aquela dor no dia a dia, afetado por uma dor crônica, né? Uma dor que não passa, ali tende a ter uma piora da sua qualidade do sono, tende a viver mais estressado, pode estar mais associado com quadros de depressão e ansiedade, né? Mas também quem já tem depressão e ansiedade também está mais suscetível a ter uma dor de mais difícil controle, né? A pessoa, aquela dor que um paciente depressivo, uma paciente depressiva, que já era uma dor que era para ser mais suportável, esperada ali, a dor ela se torna algo muito central na vida daquela pessoa, que ela tem dificuldade de lidar com os problemas, né, que vão enfrentando no seu dia a dia. Mas fugindo um pouco da área da depressão, só o nosso estresse do dia a dia, do nosso trabalho, né, já aumenta muito a tensão da nossa musculatura nas costas, na região cervical, tá? Aumentando o risco da gente ter o famoso torcicolo, aquele espasmo muscular que piora, que trava a nossa cervical,
ou mesmo algum espasmo muscular na lombar, o famoso travamento da coluna lombar, que afeta muito a nossa qualidade de vida. Quem já passou por isso sabe como é incapacitante quando a gente trava qualquer movimento, qualquer pisadinha fora do rumo ali, a gente tem bastante dor. Realmente, olha, o senhor comentou agora sobre essa questão da dor muscular, né? Como que a gente faz aí para identificar a diferença entre uma dor muscular ou um problema mais sério na coluna? Tem alguns sinais que indicam? Muitas vezes não é tão simples de diferenciar para um paciente comum, para quem não tem todo um estudo em cima do caso, né? Uma boa avaliação pode ser feita por um ortopedista ou por um fisioterapeuta para avaliar o paciente, né? Mas, basicamente, a dor muscular é uma dor que é aquela dor mais... Você consegue palpar bem ali a dor. O músculo é mais superficial realmente que a coluna. Então, palpando ali, você sentindo aquela dor, ela já é mais sugestivo que seja alguma dor muscular. E também aquela dor que você sente, que não é que você está totalmente travado, mas que você sente que o movimento, aquela dor mais cansada, o movimento te provoca dor, tá? Quando a coluna trava, ela pode ser simplesmente de um espasmo muscular, mas ela também pode ser de alguma injúria ligamentar ou uma hérnia de disco. Então, quando a coluna trava, ela realmente pode ser por vários motivos e, às vezes, na melhor das hipóteses, é só um espasmo muscular, mas não é tão simples diferenciar. Mas se é uma dor mais superficial, que ela vai só com o movimento, não tem irradiação para as pernas, né, que isso é um grande problema, ou para os braços, seria um problema mais grave, aí sim é mais sugestivo que seja algum problema muscular. Certo. O senhor comentou também, né, sobre a questão da qualidade do sono. Dormir sem travesseiro, por exemplo, pode afetar a saúde da coluna? Com certeza. A gente tem que, quando a gente vai dormir, a gente tem que encontrar uma posição confortável. Esse é o primeiro, é encontrar uma posição confortável para a gente, né? Segundo, a altura do travesseiro, ela tem que tentar manter a coluna como se fosse uma linha reta. Então, geralmente a gente recomenda, principalmente para quem já tem algum problema na coluna, dormir de lado, tá? E o travesseiro mantendo a sua coluna ereta, a sua coluna reta, como se você estivesse sentado com a coluna reta, você vai estar deitado com a coluna reta. Não pode ser nem muito baixo, a coluna vai ficar pendendo para um lado, nem muito alto, tá? E um travesseiro que você se sinta confortável. Então, ter um bom travesseiro e um colchão também são aliados aí nessa luta contra essas dores na coluna, né? Queria saber do senhor, os exercícios físicos também podem se juntar nessa batalha? Na verdade, os exercícios físicos são o principal tratamento de qualquer problema na coluna, né? Não existe nenhum tratamento que não envolva fazer atividade física de forma regular. Pensando em mudança dos hábitos de vida, a atividade física ela é recomendada para tudo. Não tem como fugir de fazer alguma atividade física regular. Saúde cardiovascular, evitar problemas cardíacos, mas todos os problemas ósseo-mioarticulares a gente precisa fazer alguma atividade física. O importante é tentar começar a atividade física antes do problema chegar. Mas se o problema chegou, procurar um atendimento médico, às vezes procurar um fisioterapeuta para você começar a sua atividade física sem provocar, né, nenhuma piora dos sintomas ou sem agravar o seu problema, para depois você conseguir manter ali uma atividade física regular, mais saudável, num ambiente mais fácil, mais acessível, uma academia, um pilates, uma natação ou até mesmo uma caminhada, algo ao ar livre, que seja mais academia, mais fácil de entrar na rotina do que uma fisioterapia que às vezes não é acessível para todo mundo, que geralmente é feito em horário comercial. Mas eu recomendo, a atividade física ela é recomendada para todos, com uma boa orientação ou do educador físico ou do fisioterapeuta. Mas sempre que passou por uma crise de dor, o ideal é começar com um fisioterapeuta. Certo, e olha, daqui a pouco a gente continua aqui com o doutor para responder a pergunta do público, mas antes, aproveitando que a gente está falando sobre isso, como a gente viu, a atividade física regular é determinante para prevenir e controlar doenças e envelhecer com saúde. É por isso que cada vez mais pessoas acima dos 50 anos têm ocupado as academias. O ganho de massa muscular passou a ser recomendação médica, como a gente ouviu aqui do doutor. Vamos ver. Toque de olhar, me sinto
mundo tão carente. Claudinho, do grupo Negritude Júnior, faz questão de dividir com o público a rotina diária de treinos. Com orientação de um profissional, o vocalista se dedica principalmente à musculação e mostra os resultados com orgulho. Quem vê o cantor suando a camisa na academia imagina que sempre foi assim. Mas a rotina de atividades físicas é fruto de uma mudança de hábito que só veio aos 50 anos de idade, depois de um susto com a saúde. Meu colesterol estava um pouquinho alto, que eu estava pré-diabético, né? E meu percentual de gordura estava 12%. A partir daí ele recomendou eu entrar numa dieta e também a treinar, né? Para ir para academia. Claudinho exibe uma saúde de ferro e não foi só o físico que mudou. Estou pesando 85, eu pesava 105 quilos. Meu percentual de gordura que estava 12, hoje ele está 1%. E não estou mais pré-diabético. Meu colesterol também está no nível ideal. Reduzir o percentual de gordura e aumentar a massa muscular. Esse é o objetivo de muitas pessoas que lotam as academias. Ademir Nava vai completar 75 anos em junho, mas nem parece. Os músculos definidos foram conquistados com exercícios, 3 a 4 vezes por semana. Ele também começou a se dedicar à malhação aos 50 anos de idade. Teve uma época que eu trabalhava bastante, fui deixando de lado. Depois dos 50 fui acalmando mais. Falei, bom, vou pelo menos para academia, mas vou certo, né? Graças aos hábitos saudáveis, o comerciante venceu um câncer de rim. E 26 dias depois de operado, já estava de volta à malhação. A única coisa que eu tenho meu mesmo é meu corpo. Se eu não cuidar dele, quem vai cuidar? Estudos mostram que em menos de 80 anos, quase metade da população brasileira será idosa. Em 2050, seremos cerca de 70 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E para envelhecermos com saúde, os médicos alertam: será preciso se preocupar mais com o ganho de massa muscular. Segundo esse ortopedista, manter uma rotina de exercícios com foco no ganho de massa muscular pode garantir mais saúde para pessoas em qualquer idade. Quanto menos gordura, menos riscos de doenças crônicas. Primeiramente, o músculo ele vai proteger toda a articulação, prevenir as doenças degenerativas ósseos musculares, prevenir hipertensão, controlar pessoas que podem ter eventualmente diabetes e todos os problemas clínicos. Então, ganhar massa muscular melhora também toda a função sistêmica do organismo. O médico explica que para garantir a saúde na velhice, é importante não se aposentar das atividades físicas. Antes dos 50, a gente consegue ter um ganho muscular com maior facilidade. Mas não quer dizer, se até os 50 anos você ganhou bastante músculo e parar de exercitar, você vai perder toda aquela musculatura. Para quem já chegou aos 50 e acha que é tarde para começar, a gente tem um recado de quem entende do assunto. Já foi o tempo que 50 era idoso. Eu estou com 53 anos, meu aluno tem quase 75. Não existe mais isso. Existe o quê? Você investir na sua própria saúde. Não tem investimento melhor do que na nossa própria saúde. É isso aí, constância também é a palavra-chave, né, doutor? Obrigada pela participação de hoje, foi um prazer receber o senhor aqui. O prazer foi meu, muito obrigado. Isso aí, ó.